Estou aqui para dar seguimento a uma nova iniciativa da Educa Poker PT, que foi o tema do mês. Nessa iniciativa os membros têm à disposição alguns temas que vão à votação e desta primeira vez o tema escolhido foi jogar contra rivais fracos, ou seja, fixe, em inglês na gíria do poker. Eu tenho aqui comigo o artigo, vou fazer um bocadinho de batata, tenho aqui o artigo comigo, não sei se queres mostrar, tenho aqui. Portanto, vou comentar o artigo, dizer, digamos, a minha opinião pessoal e dizer palavras minhas porque é que eu acho deste tema. Há muitas pessoas que têm dúvidas sobre este artigo, porque a primeira coisa que este artigo sugere é que uma pessoa contra rivais fracos deve fazer muitos bluffs, deve apostar flop, turn e river com muita frequência. Isso é uma coisa que eu estou totalmente de acordo, é uma coisa que já muito antes de conhecer este artigo já defendia isso, porque os fixes, especialmente os fixes muito loose, jogam 40, 50% das mãos ou mais. Para esse range não tão alargado não existe nenhum flop que ligue suficientemente com o range de mãos dele, portanto o fixe vai falhar quase sempre o flop, seja qual flop for, é indiferente. A mesma coisa sucede, quer dizer, com algumas particularidades do flop para o turn e turn para o river. O fixe vai fazer call com draws muito fracos e com mãos muito débeis no flop, portanto no turn ele vai ter muitas vezes uma mão muito fraca. O mesmo vai acontecer no river. Ele vai pagar flop e turn com draws fracos, com pares baixos, etc. E no river vai ficar o river sem nada. E o river acaba por ser a street mais importante, a street em que mais valor está em jogo. E é a street em que é de facto mais importante fazer bluff, porque o fixe vai chegar muitas vezes ao river sem nada e nós não queremos deixar o river ganhar com o último par, com carta alta, seja com o que for. Obviamente isso tem algumas particularidades, não é? Flops super dry, por exemplo, flop que seja, por exemplo, o as do Duque, em que o fixe paga uma aposta no flop e se nós decidirmos apostar no turn, que já é duvidoso ele volta a apostar no turn, aí já é mais claro que ele deve ter o as, porque já não existe nenhum draw fraco, nem nenhum draw de espécie nenhuma que ele possa ter, por exemplo. Existem algumas particularidades, portanto eu acho que a estratégia base vai ser tentá-los bluffar o mais possível. Também temos de ter cuidado quando ou nós ou o fixe estivermos relativamente short e não tivermos stack suficiente para apostar as 3 streets. Nesse caso temos de ter muito cuidado, porque é perigoso tentar bluffar os fixe com o all-in no flop ou no turn, porque eles podem ter um par fraco, podem ter um draw e têm sempre esperança de melhorar a mão deles, eles não vão foldar, eles vão foldar mais é no river, porque eles vão ter falhado tudo e eles vão ter mais esperança que venha a carta deles. Eu queria salientar do quão é importante jogar bem contra os fixes, porque há muitos jogadores que às vezes, e mesmo eu também já fui culpado disso, às vezes dá a ideia que basta jogar normalmente, sem definirmos bem o que é normalmente, não é? Jogamos com a nossa estratégia básica e acabamos por nos preocupar mais contra os jogadores bons e menos contra os fixes, porque contra eles sabemos que jogamos com a nossa estratégia básica vamos ganhar dinheiro. Isso é verdade, vamos ganhar dinheiro jogando só com a nossa estratégia básica, porque é uma estratégia preparada, uma estratégia que resolve a maior parte das situações e vamos ganhar dinheiro com essa estratégia. Agora, o que eu queria salientar é que jogar bem contra os fixes, ou seja, modificar ligeiramente a nossa estratégia e estar sempre preparado para jogar da forma melhor possível a cada momento contra os fixes é imensamente importante. É daí que vai vir grande parte do nosso lucro e grande parte do nosso valor, mais até do que contra os jogadores bons ou contra os jogadores mais tight. Portanto, aquilo que vai definir mais os nossos resultados no longo prazo vai ser o quanto dinheiro e quão rapidamente conseguimos extrair dinheiro dos fixes. Portanto, é mais importante que qualquer outra coisa, é saber jogar bem contra os fixes. Pronto, agora ia falar também dos diferentes tipos de fixes. Aqui este artigo, não é, fala fundamentalmente dos fixes que são muito loose. Eles têm 40% mais que PIP, 50% mais. E esses são de facto os fixes que vamos extrair mais dinheiro, são os fixes que vão mais dinheiro por mão, digamos assim, porque eles vão jogar muitas mãos, portanto vão estar a perder valor muito consistentemente. Há outros tipos de fixes mais tight, que podem ser muito tight e jogar bastante mal para o flop ou assim, mas esses também são maus, mas são os jogadores que nós se calhar não vamos atrás deles de propósito, são os jogadores que vão perder muito mais lentamente devido ao número de mãos que jogam. Portanto estamos mais concentrados neste tipo de fixes, nos fixes loose. A maior parte dos fixes muito loose são passivos, são fixes que devemos bluffar muito, devemos value betar sempre que temos uma mão forte ou até nem tão forte, por exemplo top pair ou melhor, devemos value betar imenso.
Também existem os fiches maníacos, esses aí temos que ter um bocadinho mais cuidado. Esses fiches maníacos são mais difíceis de jogar e vai ser mais importante adaptar-nos ao jogador em particular. Alguns desses, por exemplo, imaginando que nós, por exemplo, apostamos o flop ou o turn ou assim, eles se calhar, quando não têm nada, raisam sempre, gostam de raisar. E gostam de fazer bluffs e nunca gostam de perder o pote a qualquer custo. E contra esses aí, se calhar já é um bocado pior estar a bluffar, não é? E se calhar seria um bocadinho melhor fazer alguns slow plays, ou jogar mais em check call, ou então quando apostarmos estarmos mais preparados para fazer call down com mãos mais marginais. De resto, vou falar um bocadinho das adaptações que em geral não fazem parte da estratégia ótima e que devemos aplicar contra os FIIs. Um deles é, por exemplo, o tamanho da aposta. Contra os FIIs podemos aproveitar para não nos preocuparmos de estarmos a mostrar a nossa mão, quando a nossa mão está face-up, ou seja, podemos apostar, fazer apostas muito grandes quando temos uma grande mão e apostas se calhar mais moderadas ou pequenas quando estamos a fazer bluff. Isso é verdade, por exemplo, se tivermos, por exemplo, valetes, por exemplo, valete 10 cena, com 2 de flush, por exemplo, uma board em que existem imensos draws, imensas overcards, podemos contra o FIIs suficientemente passivo, se estivermos a jogar deep, podemos apostar 2 vezes o pote, ou assim, porque o FIIs nunca vai foldar um draw ou um par, ou assim, isso é um exemplo, por exemplo, numa board que seja, por exemplo, ave do que podemos apostar um quarto do pote, ou um terço, porque o FIIs, se não tiver nada, vai foldar, sem se preocupar com o facto do nosso bluff ter uma eficácia enorme. Ele não se vai preocupar com isso. Por essa razão, em geral, e ao contrário do que às vezes a intuição, as adaptações do tamanho da aposta será sempre para apostar muito com for value e pouco com bluff. Há muitos jogadores às vezes que dá a ideia que é ao contrário, porque a pessoa quando está a apostar for value quer sempre paga mais vezes, e quando está a apostar em bluff quer que resulte mais vezes, mas é preciso uma pessoa pensar que o que importa é o dinheiro que se ganha e o dinheiro que se perde, e não só a frequência com que as coisas resultam. Pronto, finalmente posso falar, por exemplo, quando o FIIs mostra força, ou seja, quando estamos a bluffar, por exemplo, o FIIs passivo, o jogador que digamos, joga, por exemplo, 40% de VIP com 5% de raise, e um jogador que faz call, vai fazendo call no flop, às vezes fold a turn, outras vezes fold a river, outras vezes até nos faz call down. Quando esse tipo de jogador nos raisa, nós apostamos o flop e o jogador raisa. Isso aí mostra muita força. Nós devemos jogar bastante agressivo contra os FIIs até ao momento em que eles mostram força. Quando eles mostram força, aí devemos soldar mesmo quase tudo, especialmente se for uns FIIs passivos, que são mais vulgares. Até mãos tipo top pair com um kicker fraco assim, podemos perfeitamente soldar a raise contra um jogador passivo. Que são a maior parte dos FIIs. Então eu queria falar aqui também um bocadinho de uma parte do artigo, é como jogar as mãos médias. Eu acho que esta parte aqui não está muito desenvolvida, eu pessoalmente tenho aqui uma opinião um bocadinho mais forte que isto. Eu acho que até agora falamos muito em fazer bluffs quando temos bluffs, em fazer value bets fortes quando temos uma mão forte, mas as mãos médias é de facto aquilo que também vamos ter muitas vezes. Vamos ter muitas vezes o segundo par, vamos ter nós próprios um draw, se não tivermos nós próprios um draw, podemos tratar como um bluff, não é? Mas se tivermos, por exemplo, o segundo par, que é o tipo de exemplo mais ou menos o maior exemplo de mão média, como é que devemos jogar? Eu acho que nesse caso a nossa prioridade deve ser ir a showdown contra as FIIs. Nós não vamos querer foldar a nossa mão, ou seja, a nossa mão média, quando o jogador lose, vai estar à frente do range dele. Nós vamos querer ir a showdown. E para irmos a showdown, às vezes vai implicar fazermos, por exemplo, call uma aposta dele no river. É certo que eu já disse antes que quando o FIIs mostra muita força, devemos foldar, quando ele raisa no flop ou nos raisa no turn. Agora, a exceção a isso é quando ele aposta ao river. Um jogador que tem VIP de 50 ou 60, em que chega ao river e, por exemplo, ele faz, por exemplo, check, nós apostamos, ele call, e check, nós apostamos, ele call no turn, e depois ele no river ele sai a apostar. Aí se tivermos uma média, não há dúvida nenhuma que temos que fazer call contra um jogador desse género. Mesmo que seja passivo, mesmo que tenha uma aggression frequency, aggression factor e tudo isso muito baixo. Um jogador que joga uma frequência de mãos na ordem dos 50 ou mais, é um jogador que vai falhar a borda, é um jogador muitas vezes. Ou seja, a nossa mão média vai ganhar a maior parte do range dele, qualquer que seja a borda que venha. Portanto, aí temos que fazer call, ou seja, a nossa prioridade tem que ser ir a showdown.
E por isso, como diz aqui o artigo, quando chegamos com uma mão média ao river, ou seja, o river é a street sempre mais importante, se ele apertar temos que fazer call. Em relação, se tivermos out of position, quer sejamos o agressor, quer não, muitas vezes no river, excepcionalmente, é melhor não validatar essa mão, porque já não podemos ter grande esperança que ele nos pague com o quarto ou quinto par. Ele de vez em quando vai fazer call com o quarto ou quinto par, de facto, mas de vez em quando ele não tem nada e muitas vezes é melhor checar. E ou ele aposta, ou ele checa behind e nós pindamos o pote, ou ele aposta e nós fazemos call e ele vai ter muitos draws falhados e muitos bluffs que nem sequer eram draw, mas simplesmente ele estava a persegui-los porque está já com o plano de bluffar o river, eles também fazem isso. Então é só isso que eu queria salientar, mesmo a nossa prioridade é ir a showdown quando temos um par médio. Pronto, agora se calhar vou aqui, já agora, tenho aqui também as perguntas que fizeram, não foram assim muitas, mas só para ter a certeza que não me esqueço de nada. Mas falam aqui da defesa defensiva agressivo, fala aqui para decorar, já tínhamos abordado. Pronto, aqui por exemplo o Rui P chama a atenção, por exemplo, que quando está a fazer bluff, quando se segue a estratégia recomendada de apostar flop, turn e river em bluff, que os fixos muitas vezes fazem call com o segundo par, o terceiro par, eu acho que isso aí não se pode deixar influenciar muito diretamente por isso, porque a verdade é que eles chegam muitas vezes ao river sem nenhum par, não é? Os fixos mais passivos fazem call com qualquer draw e chegam ao river sem nenhum par, às vezes chegam com um par mais baixo e também foldam. E às vezes em que eles fazem call, o que nós vimos que eles fazem call, se calhar são as vezes em que nos ficam mais na memória, porque nós não gostamos de perder, nós se calhar quando apertamos eles foldam, essas não nos ficam tanto na memória, portanto temos que resistir um bocado à tentação de achar que eles vão fazer sempre call, porque não é verdade, e de facto eu continuo a concordar em pleno com este artigo, quando sugere que devemos apostar em bluff com muita frequência contra os mais passivos. Temos aqui uma pequena interrupção, estamos aqui no Sportsbook do Rádio. Vou também falar das donk bets, especialmente fixos que apostam muito pouco, por exemplo, sem apostar numa BB ou duas BBs, portanto, em hipóteses de 10 ou 20 BBs, quer dizer, apostas muito pequeninas em relação à foto. E sim, o artigo tende a generalizar muito as donk bets, sejam grandes ou sejam pequenas. Eu acho que é uma grande diferença. Quando há um adversário que possa, por exemplo, uma BB, pessoalmente o meu plano é ignorar que isso aconteceu. Imagino que ele checou e faço exatamente a mesma coisa que ele tivesse checado. Ou seja, se eu tivesse planeado apostar em bluff, nesse caso faço um raise em bluff, como se estivesse a apostar. Se eu tivesse pensado, por exemplo, checar behind, faço simplesmente call a uma BB. Claro que há raras exceções em que se pode foldar a uma BB, mas tem que ser mesmo raras, porque senão o bluff, portanto, se ele apostar, por exemplo, um décimo do pote e nós estivermos a foldar mais que 10% das vezes, estamos a dar. Não é? Estamos a permitir ao fixe ter lucro imediatamente. Portanto, tem que ser muito raro foldar essas apostas. Em relação às donk bets maior, meio pote, que às vezes saem a liderar, os fixos gostam de sair a liderar, eles fazem por diferentes razões, ou porque têm um draw e não querem tomar logo a parte agressiva e não querem jogar em call, ou porque têm um par médio e querem logo ver onde é que estão, ou proteger o seu não, ou assim. Eu acho que raramente o lead, não é? Digamos, apostar diretamente contra o agressor, raramente mostra muita força, não é? Porque todos quando têm muita força fazem sempre check à espera que o agressor faça a continuation bet, que até os fixes sabem na cabeça deles que quando checam o agressor vai fazer quase sempre continuation bet. Portanto, o artigo recomenda, e eu também recomendo quase sempre, fazer call, raise, essas donk bets com uma frequência bastante grande, sabem, quando não temos nada, e a não ser que a board tenha muitíssimos draws, acho que devemos raisar em bluff. Uma board relativamente dry ou média, devemos raisar, a não ser que seja uma board, sei lá, super coordenada, né? Tipo valete 10, 7, sei lá, desse género. Esse género raisar em bluff já não aconselhava, porque muitas vezes o fixe vai ter algum par médio, algum gut shot ou assim, e nunca vai foldar. Da mesma maneira, quando temos algum par, uma mão média, né? Que é tipo o segundo, terceiro par, devemos fazer call à lead bet e nunca foldar, né? Pronto, vou agora dar por terminada a minha análise deste tema, desta vez.
O que não implica que qualquer dúvida que tenha ficado, que coloquem no fórum, que eu também vou estar sempre atento e também complementarei qualquer informação. Pronto, e quando voltar a haver nova votação para o novo tema, espero que participem, espero que desta vez coloquem mais dúvidas para me dar um bocadinho mais trabalho. E pronto, até a próxima vez.